Fala pessoal, bem-vindos à aula 7 do nosso curso de análise de dados, módulo 1. Meu nome é Leandro Guerra e sejam bem-vindos ao nosso canal do Outspoken Marketing. Nessa aula 7, na primeira parte, a gente falou da função PROC-V e hoje a gente vai abordar a função PROC-H. Igualmente útil, mas não é exatamente assim tão usada como a PROC-V. Mas, caso um dia a gente precise, vamos aprender na aula de hoje como é que se faz. A sintaxe é exatamente a mesma em relação à estrutura, em comparação à função PROC-V, com a diferença que quando a gente começa com o PROC-H, a gente vai ter sim o valor que a gente está procurando, o valor procurado, a matriz tabela onde nós vamos procurar aquele valor inserido, primeiramente, e o que muda em relação à função PROC-V é o que você quer de volta, só que dessa vez você tem que pensar em linhas. Lembra que a gente explicou que PROC-V é um acrônimo para procurar na vertical. PROC-H é o acrônimo para procurar na horizontal. Então, se a gente está pensando numa estrutura horizontal, onde nós vamos procurar as nossas informações ali, o nosso retorno vai estar em linhas. Espera aí, Leandro, explica direitinho isso para a gente. Aqui na nossa planilha de dados, lembrando sempre que todas as planilhas ficam lá disponíveis no nosso site, o outspokenmarket.com, lá na seção do curso de análise de dados. São gratuitas para baixar, não precisa se cadastrar, basta entrar, visitar o site e fazer um download. Na aula anterior a gente viu o exemplo com a PROC-V, aqui está o resultado, e a gente hoje vai fazer o exemplo com a PROC-H. Qual que é o nosso objetivo? Retornar exatamente os mesmos resultados para o código de cliente CU007. Qual que é a diferença que a gente tem entre a tabela que a gente procurou na vertical, no PROC-V, e a tabela que a gente vai usar o PROC-H? Repare que na primeira o cabeçalho estava na horizontal, significando que os seus dados eram alocados de forma vertical, como a gente pode ver pela seleção. Ou seja, por isso que você tem que procurá-los verticalmente. Nas tabelas ou nas situações em que você tem que usar o PROC-H, você tem o cabeçalho, os títulos dos seus dados na vertical, mas a disposição das informações estão em linhas. Por isso que no exemplo da sintaxe, você tem aqui o número do índice de linha e não mais o número de índice de coluna que nós tínhamos na PROC-V. Então, vamos procurar novamente, agora usando o PROC-H, o código de cliente CU007. Então, toda a função começa com igual, PROC-H, abrimos um parênteses, então a primeiro vem o valor procurado. Vamos manter aqui o nosso código de cliente. Onde que nós vamos procurar? A nossa matriz tabela agora é essa daqui, com a diferença que o nosso número ou o nosso índice de linha agora vai estar organizado na horizontal. Ou seja, para o índice CU007, quando a gente fizer a pesquisa pela empresa, a gente espera que volte e corra o Winery, que foi o resultado que nós tivemos lá na primeira vez. A empresa, ela está na segunda linha, certo? A informação do nome da empresa. Então, agora o nosso índice de linha vai 2, deixamos aqui 0 para voltar à correspondência exata e a gente vê corra o Winery como a resposta correta. Na PROC-V, a gente tinha exatamente a mesma coisa, só que empresa, nesse caso, era a segunda coluna e não a segunda linha. Então, como o nosso índice de coluna era o segundo, os números aqui são coincidentes, mas o que você precisa entender é a diferença entre o vertical e a procura horizontal. Beleza, pessoal? Vamos agora também procurar o número de contato, que é o nome de contato, na verdade, do referente a esse código de cliente. Então, é a mesma coisa. PROC-H, essa informação, a nossa tabela. Lembrando que agora o tipo de contato ele está na primeira, segunda, terceira, quarta linha e a correspondência exata para a gente voltar. Opa, a gente errou aqui, não era exatamente isso que a gente queria. Por quê? Quando a gente colocou o índice número 4, a gente voltou à quarta linha, que é o tipo de contato. A gente queria o nome do contato, que é o terceiro. Então, basta a gente voltar, editar a fórmula aqui na barra de fórmulas, coloco o 3, vamos encontrar o nome do Pedro Chaves Ferreira. E o celular vai ser exatamente a mesma coisa.
e temos aqui o número do celular. Vamos fazer o check se está funcionando tudo direitinho. Vamos aqui trocar o nome do cliente, o código de cliente, por exemplo, para CU001. A gente vê que retorna Adventure Works, o nome de Jordão Moreno e o respectivo celular. Se a gente coloca por aqui, por exemplo, um valor que não existe, vamos supor que a gente estivesse procurando pelo final 10, a gente vai ver que ele retorna um valor não disponível. Então a gente sabe que esse valor não existia lá, ou a gente precisa dar uma olhada se a nossa fórmula está tudo ok. Colocando um outro valor conhecido aqui como, por exemplo, 4, a gente retorna a Blue Yonder com o nome de contato, Paula Bento. Beleza, pessoal? Então, a principal diferença, só para recapitular, entre PROC-V e PROC-H, a PROC-V é muito mais utilizada que a PROC-H, porque geralmente os nossos dados estão disponíveis com os valores preenchidos por coluna. Na situação que precisamos procurar os valores na horizontal, é que a gente usa a função PROC-H, mas ela tem exatamente a mesma utilidade e a mesma sintaxe da PROC-V, mudando apenas que eu retorno o nosso índice de linha e não de coluna. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir a mais essa aula do nosso curso. Fique ligado nos próximos vídeos, se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal, para você acompanhar o segmento do curso e também os outros assuntos que comentamos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ideia para a aula, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe o nosso canal com os seus amigos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.